na casa número 342 da rua Oak Street, em Hayward, na Califórnia. Era 22 de novembro de 2018. Uma quinta-feira comum que se transformaria em um marco divisor na vida de uma comunidade inteira. Do lado de fora, John Arthur Matthews aparava a grama do jardim com a precisão de quem havia feito aquilo milhares de vezes. Aos 74 anos, ele era conhecido pelos vizinhos como um homem discreto, pontual e prestativo. Sempre cumprimentava com um aceno educado, mantinha sua propriedade impecável e jamais causava problemas. Era, por todos os aspectos, um cidadão exemplar. Dorothy Williams, que morava na casa ao lado há 15 anos, costumava dizer que John era o tipo de vizinho que qualquer um gostaria de ter. Ele sempre se oferecia para pegar minha correspondência quando eu viajava. Lembrava ela mais tarde, com uma expressão ainda incrédula. Nas manhãs de domingo, o víamos saindo para a igreja, sempre bem vestido com sua camisa social impecável. Parecia um avô carinhoso que qualquer neto adoraria ter. Mas naquela manhã de novembro, o som familiar do cortador de grama foi interrompido pelo ronco grave de vários carros se aproximando. John parou o equipamento e olhou para a rua, franzindo o senho ao ver uma sequência de veículos oficiais estacionando em frente à sua casa. Homens de terno desceram rapidamente, alguns usando coletes à prova de balas, todos com a expressão séria e determinada de quem havia ensaiado aquele momento por meses. O detetive Michael Rodrigues, veterano do Departamento de Polícia de Santa Clara County, foi o primeiro a se aproximar. Havia trabalhado em casos de homicídio por mais de 20 anos, mas poucas vezes sentira o peso da responsabilidade como naquele momento. Em suas mãos, trazia um mandado de prisão que representava décadas de trabalho investigativo, avanços tecnológicos e uma persistência quase obsessiva em buscar a verdade. Sr. John Arthur Matthews, perguntou ele, mantendo a voz firme apesar da adrenalina que circulava em suas veias. John olhou para o detetive com uma expressão que misturava surpresa e algo que Rodrigues mais tarde descreveria como uma resignação quase alívio. Não houve resistência, não houve negação, apenas um silêncio pesado que ecoou pela rua tranquila enquanto as algemas faziam seu som metálico característico. Dorothy Williams observava da janela, com a mão cobrindo a boca, incapaz de processar o que estava acontecendo. Outros vizinhos começaram a se aglomerar, sussurrando entre si, tentando entender como aquele homem que conheciam há décadas poderia estar sendo preso. O que nenhum deles sabia era que estavam testemunhando o fim de uma das mais longas fugas da justiça na história criminal americana. John Arthur Matthews não era apenas um aposentado discreto de Hayward. Ele era um homem que carregava segredos sombrios por mais de 40 anos. Segredos que incluíam pelo menos 3 homicídios brutais que abalaram a comunidade universitária de Stanford nas décadas de 70 e 80. A história começa muito antes daquela manhã de novembro. Ela começa em 1963, quando um jovem soldado americano de apenas 18 anos foi destacado para servir em uma base militar na Alemanha. John era descrito por seus colegas como introvertido, mas não necessariamente problemático. Havia algo em seus olhos, porém, que alguns veteranos mais experientes notavam, mas não conseguiam definir exatamente. Era como se ele observasse o mundo através de uma lente diferente, processando informações de uma forma que poucos conseguiam compreender. Foi na Alemanha que John cometeu seu primeiro assassinato. A vítima era uma adolescente alemã de 15 anos, uma estudante do ensino médio que havia conhecido durante uma das noites em que os soldados americanos tinham permissão para sair da base. Os detalhes do crime eram perturbadores. Ela foi estuprada e estrangulada, seu corpo deixado em uma área isolada próxima à base militar. A investigação foi conduzida tanto pelas autoridades alemãs quanto pelos militares americanos, mas naquela época, os recursos forenses eram limitados e a cooperação internacional em casos criminais ainda estava em seus estágios iniciais. John foi eventualmente identificado como suspeito e julgado pelo sistema militar americano. Surpreendentemente, ele foi condenado a apenas 6 anos de prisão, uma sentença que hoje seria considerada absurdamente leve para um crime tão grave.
Em 1969, ele foi solto e retornou aos Estados Unidos, estabelecendo-se na Califórnia. Para todos os efeitos práticos, ele havia pago sua dívida com a sociedade e merecia uma segunda chance. O problema era que John Arthur Matthews não havia aprendido com seus erros. Ele havia aprendido a não ser pego. A transição para a vida civil na Califórnia foi, pelo menos externamente, bem-sucedida. Ele conseguiu emprego, mantinha-se fora de problemas com a lei e, gradualmente, construiu a fachada de normalidade que manteria por décadas. Mas por baixo dessa superfície respeitável, algo muito mais sinistro estava fermentando. A Bay Area dos anos 70 era um lugar de efervescência cultural e social, especialmente em torno da Universidade de Stanford. Jovens de todo o país vinham para estudar, trabalhar e experimentar a liberdade que aquela época oferecia. Foi nesse ambiente que John encontrou suas próximas vítimas. Leslie Morrison era uma brilhante estudante de psicologia que havia se formado em Stanford e estava começando a construir sua carreira acadêmica. Aos 21 anos, ela representava tudo o que era promissor sobre a geração dos anos 70. Inteligente, independente e cheia de planos para o futuro. Em fevereiro de 1973, ela desapareceu após sair para encontrar amigos em Palo Alto. Seu corpo foi encontrado 3 dias depois em uma área remota do campus, em condições que lembravam terrivelmente o crime que John havia cometido na Alemanha. A segunda vítima foi Janet Douglas, filha do diretor atlético de Stanford e de um renomado treinador de futebol americano. Janet tinha 21 anos e havia acabado de se formar quando foi encontrada morta em janeiro de 1974. Assim como Leslie, ela havia sido estuprada e estrangulada, seu corpo deixado em uma área isolada, que sugeria que o assassino conhecia bem o campus e seus arredores. As investigações foram intensas, mas a tecnologia forense da época era primitiva comparada aos padrões atuais. Não havia análise de DNA, câmeras de segurança eram raras e a comunicação entre diferentes departamentos policiais era limitada. John continuou sua vida normal, trabalhando, pagando impostos e mantendo sua fachada de cidadão respeitável. Ele se casou, teve filhos e envelheceu graciosamente na comunidade de Hayward, sempre pronto com um sorriso educado e uma palavra gentil para os vizinhos. Mas a justiça, como dizem, pode ser lenta, mas é inevitável. O campus da Universidade de Stanford, em 1973, era um microcosmo da América em transformação. Estudantes caminhavam entre as arcadas históricas carregando livros de filosofia e protesto, enquanto as primeiras mulheres em carreiras tradicionalmente masculinas abriam caminho para futuras gerações. Era um lugar onde sonhos nasciam e o futuro parecia ilimitado. Para Leslie Morrison, Stanford representava tudo pelo qual havia trabalhado desde a infância em uma pequena cidade do Oregon. Leslie era o tipo de pessoa que iluminava qualquer ambiente em que entrava. Seus colegas de classe lembravam de sua risada contagiante e de sua capacidade única de fazer com que até os professores mais sérios relaxassem durante suas apresentações. Ela havia se especializado em psicologia social, fascinada pela forma como as pessoas interagiam e pelos padrões de comportamento que governavam as relações humanas. Era uma ironia cruel que ela se tornaria vítima de um dos padrões mais destrutivos da natureza humana. Na noite de 21 de fevereiro de 1973, Leslie saiu de seu apartamento em Palo Alto para encontrar amigos em um café próximo ao campus. Era uma quinta-feira comum, e ela estava animada para discutir um artigo que estava escrevendo sobre dinâmicas de poder em relacionamentos interpessoais. Seu namorado, Robert Chen, um estudante de engenharia, lembra de ter conversado com ela por telefone às 7 da noite. Ela estava empolgada. Robert recordava décadas depois, sua voz ainda carregada de emoção. Falava sobre como havia descoberto uma nova perspectiva para sua pesquisa. Disse que chegaria em casa por volta das 10, 10:30. Quando não chegou até meia-noite, comecei a me preocupar. Leslie era pontual, sempre avisava se fosse se atrasar.
O que Robert não sabia era que Leslie havia decidido caminhar sozinha de volta para casa através do campus, um trajeto que fazia regularmente e que considerava completamente seguro. Stanford era conhecido por sua segurança, e a ideia de que algo terrível poderia acontecer ali parecia impossível. Mas naquela noite, alguém estava esperando nas sombras das árvores que ladeavam o caminho que Leslie escolheu. A primeira pessoa a notar o desaparecimento foi Margaret Foster, colega de apartamento de Leslie. Margaret havia chegado tarde do trabalho e estranhou encontrar as luzes apagadas e a cama de Leslie intacta. Meu primeiro pensamento foi que ela havia decidido dormir na casa do Robert, explicou Margaret anos mais tarde. Mas quando liguei para ele na manhã seguinte e descobri que ela não estava lá, soube imediatamente que algo estava errado. A polícia de Palo Alto foi acionada na manhã de 22 de fevereiro. O detetive James Patterson, que seria responsável pela investigação, chegou ao apartamento de Leslie às 9h30 da manhã. Ele encontrou um ambiente que não mostrava sinais de luta ou invasão. As roupas de Leslie estavam organizadas, seus livros dispostos metodicamente sobre a mesa de estudos, e não havia qualquer indicação de que ela havia planejado uma ausência prolongada. Era como se ela tivesse simplesmente desaparecida, lembrava Patterson em uma entrevista concedida em 2015. Todos os seus pertences estavam lá, incluindo a bolsa e as chaves do carro. Isso imediatamente nos disse que algo havia acontecido com ela entre o café e casa. A busca por Leslie começou imediatamente. Centenas de estudantes e membros da comunidade se voluntariaram para vasculhar cada canto do campus e das áreas circundantes. A família Morrison viajou do Oregon, e os pais de Leslie, David e Helen, estabeleceram uma espécie de centro de comando improvisado no hotel local. Helen Morrison, uma mulher forte que havia criado 4 filhos, demonstrava uma determinação férrea que impressionava todos ao seu redor. "Vamos encontrar nossa filha", ela repetia a qualquer um que quisesse ouvir. "Leslie é inteligente, ela é forte. Onde quer que esteja, ela está lutando para voltar para casa." Mas a esperança começou a diminuir quando o terceiro dia de buscas não trouxe qualquer pista concreta. Foi então que um grupo de estudantes de biologia, que estava coletando amostras em uma área remota do campus conhecida como Arizona Gardens, fez a descoberta que mudaria tudo. Entre a vegetação densa e as sombras das árvores antigas, eles encontraram o corpo de Leslie Morrison. O Dr. Robert Kimura, médico, legista do condado de Santa Clara, chegou ao local às 2 da tarde de 24 de fevereiro. O que ele encontrou foi uma cena que o assombraria pelo resto de sua carreira. Leslie havia sido brutalmente agredida, estuprada e estrangulada. Sua roupa estava rasgada e havia evidências claras de que ela havia lutado desesperadamente contra seu atacante. Era óbvio que ela havia resistido, explicou o Dr. Kimura em seu relatório oficial. Havia material biológico sob suas unhas indicando que ela havia arranhado seu agressor. Infelizmente, naquela época, nossas capacidades de análise forense eram limitadas. Não tínhamos como extrair informações significativas desse material. A notícia da morte de Leslie espalhou-se pelo campus como um incêndio. Estudantes que nunca haviam considerado sua segurança pessoal, de repente se encontraram olhando por cima do ombro, evitando caminhar sozinhos após o anoitecer. A administração da universidade implementou novas medidas de segurança, incluindo patrulhas noturnas e melhor iluminação em áreas remotas do campus. Para a família Morrison, o mundo havia parado. David Morrison, um homem tradicionalmente reservado, assumiu o papel de porta-voz da família nas coletivas de imprensa. "Minha filha era uma pessoa extraordinária", ele disse com a voz embargada. "Ela tinha planos de ajudar pessoas, de fazer do mundo um lugar melhor. Quem fez isso com ela não apenas tirou sua vida, mas roubou todas as contribuições que ela teria feito à humanidade." A investigação inicial focou nos círculos sociais de Leslie. Namorados anteriores foram interrogados, colegas de classe foram entrevistados, e professores forneceram declarações sobre seu comportamento recente. Mas nada indicava que Leslie tivesse inimigos ou estivesse envolvida em situações perigosas.
Ela era, por todos os relatos, uma vítima aleatória que teve o azar de cruzar o caminho com um predador. O que a polícia não sabia na época era que esse predador não era um criminoso oportunista ou um estudante com problemas psicológicos. Era um homem que havia matado antes, que havia estudado os padrões de comportamento de suas vítimas potenciais e que tinha experiência suficiente para evitar deixar evidências óbvias. John Arthur Matthews estava observando a investigação do assassinato de Leslie com o mesmo interesse clínico que poderia ter ao assistir a um documentário sobre leões caçando na savana africana. A comunidade de Stanford ainda estava processando a perda de Leslie quando, menos de um ano depois, a tragédia voltou a visitar o campus. Desta vez, a vítima tinha uma conexão ainda mais próxima com a universidade, e sua morte deixaria cicatrizes que permaneceriam visíveis por décadas. O inverno de 1974 chegou cedo à Bay Area. As chuvas de dezembro transformaram o campus de Stanford em um labirinto de poças e sombras alongadas, criando uma atmosfera que parecia refletir o humor sombrio que havia se instalado na comunidade desde a morte de Leslie Morrison. Estudantes caminhavam em grupos, evitavam áreas isoladas e olhavam constantemente por cima do ombro. A sensação de segurança que havia definido Stanford por décadas havia sido destruída em uma única noite de fevereiro. Janet Douglas estava determinada a não deixar que o medo controlasse sua vida. Aos 21 anos, ela havia crescido no ambiente universitário, filha de Chuck Douglas, o respeitado diretor atlético de Stanford e ex-técnico de futebol americano que havia levado o time a 3 campeonatos consecutivos. Janet conhecia cada canto do campus. Havia crescido correndo pelos mesmos caminhos onde Leslie Morrison havia encontrado sua morte. Para ela, Stanford não era apenas uma universidade, era literalmente seu lar. Janet tinha uma coragem que às vezes me preocupava. Lembrava sua mãe, Patricia Douglas, em uma entrevista gravada em 2005. Depois do que aconteceu com aquela pobre menina, Leslie, eu implorava para Janet ter mais cuidado, mas ela dizia que não ia permitir que um criminoso mudasse sua forma de viver. Dizia que isso seria deixar o mal vencer. Janet havia se formado em educação e estava trabalhando como professora substituta em escolas locais, enquanto decidia se continuaria seus estudos ou se começaria uma carreira em tempo integral. Nas noites livres, ela frequentemente voltava ao campus para visitar professores antigos ou para usar a biblioteca, que ficava aberta até tarde. Era uma rotina que ela mantinha há meses e que seus pais haviam aprendido a aceitar, mesmo com relutância. Na noite de 15 de janeiro de 1974, Janet saiu de casa após o jantar, dizendo aos pais que iria à biblioteca fazer uma pesquisa para uma proposta de currículo que estava desenvolvendo. Chuck Douglas ofereceu-se para acompanhá-la, como havia feito várias vezes nos últimos meses, mas Janet insistiu que ficaria bem. "Papai, eu preciso manter minha independência", ela disse, beijando-o na testa. "Você me ensinou a ser forte, lembra?" Essas foram as últimas palavras que Chuck Douglas ouviu de sua filha. Janet chegou à biblioteca às 7h30 da noite. Vários estudantes e funcionários a viram trabalhando na seção de referência, rodeada por livros sobre métodos de ensino e psicologia educacional. Margaret Stevens, uma bibliotecária que conhecia Janet desde criança, conversou com ela por alguns minutos às 9 da noite. Ela estava animada com um projeto que estava desenvolvendo. Margaret recordava. Falava sobre como queria revolucionar a forma como as crianças aprendiam matemática. A biblioteca fechava às 10 da noite e Janet foi uma das últimas pessoas a sair. O guarda de segurança, Thomas Wright, lembrava-se de ter visto ela caminhando em direção ao estacionamento onde havia deixado seu carro. "Ela acenou para mim", Thomas disse anos mais tarde. "Parecia completamente normal, sem pressa, sem medo. Se eu soubesse que seria a última vez que a veria viva." O que aconteceu entre o momento em que Janet deixou a biblioteca e a manhã seguinte permaneceu um mistério por décadas. Seu carro foi encontrado no estacionamento, trancado e sem sinais de violência. As chaves estavam em sua bolsa, junto com todos os seus pertences pessoais. Não havia sinais de luta no local,
Nenhuma evidência de que ela havia sido atacada ali. Chuck Douglas ligou para a polícia às 7 da manhã, quando percebeu que Janet não havia voltado para casa. Desta vez, a resposta foi imediata. O detetive James Patterson, que havia investigado o assassinato de Leslie Morrison, chegou à casa dos Douglas em 15 minutos. Ele encontrou uma família desesperada, mas também uma família que entendia a gravidade da situação. Chuck Douglas era um homem respeitado em toda a comunidade, explicou Patterson. Ele tinha conexões, recursos e não estava disposto a aceitar respostas evasivas. Desde o primeiro momento, ele deixou claro que queria que cada pedra fosse revirada para encontrar sua filha. A busca por Janet foi ainda mais intensa do que havia sido para Leslie. Centenas de voluntários se mobilizaram, incluindo jogadores atuais e ex-alunos do programa de futebol americano de Stanford. A mídia nacional começou a prestar atenção ao caso, especialmente devido à proeminência da família Douglas na comunidade universitária. O FBI foi chamado para consulta, embora oficialmente o caso permanecesse sob jurisdição local. Durante 48 horas, a esperança permaneceu viva. Janet era conhecida por sua determinação e inteligência, e muitos acreditavam que se alguém pudesse escapar de uma situação perigosa, seria ela. Patricia Douglas mal dormiu durante aquele período, permanecendo ao telefone coordenando esforços de busca e falando com jornalistas que ligavam de todo o país. A esperança terminou na manhã de 17 de janeiro, quando um grupo de bombeiros voluntários encontrou o corpo de Janet Douglas em uma ravina distante cerca de 2 quilômetros do campus. A cena era horrivelmente familiar para os investigadores que haviam trabalhado no caso de Leslie Morrison. Janet havia sido estuprada e estrangulada, seu corpo abandonado em uma área isolada que sugeria conhecimento íntimo da geografia local. O Dr. Robert Kimura, que havia feito a autópsia de Leslie, reconheceu imediatamente as semelhanças entre os dois casos. Os métodos eram quase idênticos. Ele explicou em seu relatório a natureza dos ferimentos, a forma como o corpo foi abandonado, até mesmo a localização. Isolada. Era claro que estávamos lidando com o mesmo perpetrador. Esta conclusão transformou oficialmente as investigações. O que havia começado como 2 casos separados de homicídio agora era reconhecido como obra de um serial killer que estava operando na área de Stanford. A pressão sobre as autoridades locais intensificou-se dramaticamente. O governador da Califórnia ofereceu recursos estaduais e o FBI assumiu um papel mais ativo na investigação. Chuck Douglas tornou-se uma figura pública. Na busca por justiça, ele aparecia regularmente na televisão, oferecendo recompensas e implorando para que qualquer pessoa com informações se apresentasse. Quem fez isso com minha filha, com Leslie, ele vai fazer novamente. Chuck dizia em suas aparições públicas. Ele está lá fora, e ele não vai parar até que alguém o pare. O perfil psicológico do assassino, elaborado por especialistas do FBI, descrevia um homem provavelmente entre 25 e 40 anos, com conhecimento íntimo da área de Stanford, possivelmente um ex-estudante ou funcionário. Ele era descrito como organizado, inteligente e capaz de se misturar facilmente na comunidade. O perfil também sugeria que ele havia matado antes e que provavelmente continuaria matando. O que os investigadores não sabiam era que esse perfil estava mais próximo da verdade do que imaginavam. John Arthur Matthews não era apenas um conhecedor da área de Stanford. Ele havia passado meses estudando os padrões de movimento das estudantes, identificando rotas isoladas e momentos de vulnerabilidade. Ele se exercitava regularmente no campus, participava de eventos comunitários e até mesmo havia conversado casualmente com algumas das pessoas que agora o procuravam. Durante os meses que se seguiram ao assassinato de Janet, a paranoia tomou conta da comunidade de Stanford. Aulas noturnas foram canceladas, sistemas de segurança foram instalados e um toque de recolher informal foi estabelecido. Estudantes do sexo feminino eram acompanhadas por amigos onde quer que fossem, e muitos pais retiraram suas filhas da universidade. Mas lentamente, à medida que os meses passavam sem novos ataques, a vigilância começou a diminuir. A vida acadêmica gradualmente retornou ao normal.
e as medidas de segurança extras foram relaxadas. As pessoas começaram a acreditar que o assassino havia deixado a área, sido preso por outros crimes, ou talvez até mesmo morrido. Esta foi uma suposição perigosa. John Arthur Matthews não havia ido a lugar nenhum. Ele havia simplesmente aprendido a ser mais cuidadoso, mais seletivo e mais paciente. Ele continuava vivendo sua vida dupla, mantendo a fachada de cidadão respeitável enquanto observava e esperava pela próxima oportunidade. O que ninguém sabia era que essa oportunidade viria, mas não da forma que qualquer um esperava. 44 anos. Foi exatamente o tempo que John Arthur Matthews conseguiu viver sua vida dupla, mantendo a fachada de cidadão exemplar enquanto carregava os segredos mais sombrios que uma pessoa pode carregar. 44 anos de casamentos, nascimentos de filhos, festas de vizinhança, churrascos de domingo e noites tranquilas assistindo televisão com a família. 44 anos durante os quais duas famílias nunca conseguiram encontrar paz completa, sempre carregando a dor da perda e a frustração de não ter respostas. Mas a ciência não para de evoluir, e nem a dedicação de investigadores determinados a buscar justiça. Em 2015, o Departamento de Polícia de Santa Clara County iniciou uma revisão sistemática de todos os casos não resolvidos que envolviam evidências biológicas. O projeto, liderado pelo detetive Michael Rodrigues, tinha como objetivo aplicar técnicas modernas de análise de DNA a casos que haviam permanecido sem solução por décadas. Entre os primeiros casos selecionados estavam os assassinatos de Leslie Morrison e Janet Douglas. Quando comecei a revisar esses arquivos, fiquei impressionado com a qualidade do trabalho investigativo que havia sido feito na época, explicou Rodrigues em uma entrevista concedida em 2020. Os detetives dos anos 70 eram profissionais competentes, mas eles simplesmente não tinham as ferramentas que nós temos hoje. Evidências que para eles eram inúteis, para nós poderiam ser a chave para resolver o caso. O material biológico coletado sob as unhas de Leslie Morrison em 1973 havia sido cuidadosamente preservado e armazenado de acordo com os protocolos da época. Embora a quantidade fosse pequena e a qualidade questionável devido ao tempo, os avanços na tecnologia de análise de DNA tornaram possível extrair informações que seriam impensáveis décadas antes. A análise foi conduzida pelo Laboratório Forense do Estado da Califórnia, sob supervisão da doutora Sarah Chen, uma das principais especialistas em DNA forense do país. Trabalhar com amostras tão antigas é sempre desafiador, ela explicou. O material se degrada com o tempo, e às vezes você tem apenas fragmentos muito pequenos para trabalhar. Mas os avanços em amplificação de DNA e técnicas de análise nos permitem obter resultados que eram impossíveis há algumas décadas. O processo levou meses. Primeiro, a equipe precisou extrair o DNA da amostra deteriorada. Em seguida, eles precisaram amplificar o material genético suficientemente para realizar uma análise completa. Finalmente, eles criaram um perfil genético que poderia ser comparado com bancos de dados nacionais e internacionais. O resultado foi surpreendente. O perfil de DNA extraído do material sob as unhas de Leslie Morrison correspondia a outro caso no banco de dados do FBI. O proprietário desse perfil genético era um homem que havia sido preso por um crime menor em 2017 e havia fornecido uma amostra de DNA de acordo com os protocolos legais da Califórnia. Seu nome era John Arthur Matthews, residente de Hayward, 73 anos, aposentado e sem antecedentes criminais significativos nos Estados Unidos. O que o banco de dados não mostrava inicialmente eram os registros militares de John, incluindo sua condenação por homicídio na Alemanha em 1963. Esses registros estavam arquivados em um sistema diferente, e foi necessário um trabalho extensivo de investigação para conectar os pontos. Quando a conexão foi finalmente estabelecida, a imagem que emergiu foi a de um predador que havia operado por décadas, perfeitamente camuflado na sociedade. O detetive Rodrigues lembrava-se vividamente do momento em que recebeu os resultados do laboratório. Eu estava no meu escritório.
Eram cerca de 4 da tarde de uma sexta-feira quando o telefone tocou. Era a Dra. Chen, e pela sua voz eu soube imediatamente que ela tinha algo importante. Quando ela me disse que tínhamos uma correspondência, senti meu coração acelerar. Após 44 anos, finalmente tínhamos nosso homem. A investigação que se seguiu foi meticulosa e sigilosa. Rodrigues e sua equipe precisavam ter certeza absoluta antes de fazer qualquer movimento. Eles estudaram a vida de John Matthews com detalhes microscópicos, mapeando sua localização durante os períodos dos assassinatos, identificando possíveis conexões com as vítimas e construindo um caso que seria inabalável no tribunal. O que descobriram foi fascinante e perturbador. John havia vivido a poucos quilômetros de Stanford durante todos os anos relevantes. Ele frequentava regularmente o campus para exercícios, eventos comunitários e até mesmo para usar a biblioteca. Havia registros de sua presença em pelo menos 3 eventos que Leslie Morrison também havia frequentado. Quanto a Janet Douglas, descobriram que John havia participado de um torneio de tênis no clube onde Chuck Douglas era membro, apenas 2 semanas antes do assassinato. Ele não era um estranho espreitando nas sombras, explicou Rodrigues. Ele era parte da comunidade, alguém que as pessoas viam regularmente, mas que nunca levantava suspeitas. Ele era invisível por ser tão normal. A decisão de prender John foi tomada após meses de preparação. A operação foi planejada para minimizar o risco de que ele destruísse evidências ou tentasse fugir. Na manhã de 22 de novembro de 2018, quando John estava aparando sua grama, ele não sabia que estava sendo observado havia semanas. A prisão foi tranquila, mas o impacto na comunidade foi imenso. Dorothy Williams, sua vizinha, lembrava-se de ter ficado em estado de choque por dias. Eu continuava perguntando a mim mesma: como é possível? Como alguém pode viver uma mentira tão completa por tanto tempo? Ele estava na minha casa para o jantar de ação de graças. Ele segurava meus netos no colo. Como é possível? A família de John também ficou devastada. Seu filho, David Matthews, que havia crescido admirando o pai, enfrentou uma crise existencial profunda. Toda a minha vida foi construída sobre uma mentira. Ele disse em uma entrevista exclusiva concedida em 2020. Eu pensava que conhecia meu pai. Eu pensava que ele era um herói, um homem que havia servido seu país e construído uma vida honesta. Descobrir a verdade foi como descobrir que minha própria identidade era falsa. O julgamento de John Arthur Matthews começou em setembro de 2019. A promotoria, liderada pela promotora distrital Rebecca Martinez, construiu um caso meticuloso baseado em evidências científicas sólidas e décadas de investigação persistente. A sala do tribunal estava lotada com familiares das vítimas, jornalistas de veículos nacionais e moradores curiosos que finalmente teriam respostas para perguntas que os assombravam há décadas. Martinez abriu o caso com uma declaração poderosa. Senhores jurados, vocês estão prestes a conhecer a história de um homem que conseguiu enganar uma comunidade inteira por mais de 40 anos. Um homem que matou jovens inocentes e depois voltou para casa para jantar com sua família, como se nada tivesse acontecido. Mas a ciência não mente e o DNA não esquece. A defesa, liderada pelo experiente advogado criminal Robert Steinberg, enfrentou uma tarefa quase impossível. As evidências de DNA eram irrefutáveis, e a correspondência entre o perfil genético de John e o material coletado sob as unhas de Leslie Morrison tinha uma probabilidade estatística de erro de 1 em vários bilhões. Steinberg optou por uma estratégia que questionava a cadeia de custódia das evidências e a validade dos testes realizados décadas após os crimes. Meu cliente é um homem idoso que serviu seu país e construiu uma vida exemplar, argumentou Steinberg. Estamos sendo solicitados a condená-lo baseado em evidências coletadas há quase meio século, em uma época em que os protocolos científicos eram completamente diferentes dos atuais. Existe uma diferença entre correlação e causalidade, mas os argumentos da defesa foram sistematicamente demolidos pelo trabalho meticuloso da promotoria. A doutora Sarah Chen passou 2 dias inteiros no tribunal, explicando em detalhes como a análise de DNA havia sido conduzida, respondendo a cada questionamento sobre metodologia e precisão.
Sua apresentação foi tão convincente que até mesmo os advogados de defesa pareciam impressionados com a solidez da ciência. O momento mais dramático do julgamento veio quando Helen Morrison, então com 89 anos, subiu ao banco das testemunhas. Quase 5 décadas após a morte de sua filha, ela ainda mantinha a mesma determinação férrea que havia demonstrado durante as buscas originais. Com uma voz que permanecia firme apesar da idade, ela olhou diretamente para John Matthews e falou: "Eu passei 46 anos me perguntando quem havia tirado minha filha de mim. 46 anos acordando no meio da noite, imaginando se ela havia sofrido, se ela havia tentado chamar por mim. Você me roubou não apenas Leslie, mas também minha paz de espírito. Você me roubou a oportunidade de ver minha filha se casar, ter filhos, realizar seus sonhos. Você me roubou 46 anos de vida." John Matthews permaneceu impassível durante todo o depoimento de Helen, mas observadores atentos notaram que suas mãos tremiam ligeiramente e que ele evitava fazer contato visual direto com ela. Era a primeira vez que ele estava face a face com as consequências humanas de seus crimes. Chuck Douglas, agora com 85 anos, também prestou depoimento. Sua presença física havia diminuído com a idade, mas sua voz ainda carregava da autoridade que havia feito dele um líder respeitado na comunidade de Stanford. "Janet era minha filha mais nova", ele disse olhando para o júri. "Ela tinha toda a vida pela frente. Queria ser professora. Queria fazer a diferença no mundo. Esse homem não apenas matou minha filha, ele matou todas as crianças que ela poderia ter ensinado, todas as vidas que ela poderia ter tocado." A estratégia da promotoria de humanizar as vítimas foi extremamente eficaz. Em vez de se concentrar apenas na evidência científica, Martinez apresentou Leslie e Janet como pessoas reais, com sonhos, aspirações e famílias que as amavam. Ela mostrou fotos das duas jovens, leu trechos de cartas que elas haviam escrito aos pais, e trouxe amigos e familiares para falar sobre quem elas eram como pessoas. O detetive Michael Rodrigues também prestou depoimento, explicando como a tecnologia moderna havia finalmente permitido resolver um caso que havia permanecido sem solução por décadas. "A justiça pode ser lenta", ele disse, "mas ela é persistente. Cada avanço científico nos dá novas ferramentas para buscar a verdade. Estas famílias mereciam respostas, e finalmente conseguimos dar a elas." A grande surpresa do julgamento veio quando a defesa chamou o próprio John Matthews para testemunhar. Contra o conselho de seus advogados, ele insistiu em falar em sua própria defesa. Foi uma decisão que se revelaria catastrófica. No banco das testemunhas, John inicialmente tentou manter a narrativa de que era um homem inocente, vítima de um erro científico. Mas, sob interrogatório cruzado da promotora Martinez, sua fachada começou a desmoronar. Quando confrontado com evidências específicas sobre sua presença em eventos que Leslie Morrison também havia frequentado, suas respostas tornaram-se evasivas e contraditórias. O momento decisivo veio quando Martinez perguntou sobre seu tempo na Alemanha e sua condenação por homicídio. John tentou minimizar o crime, descrevendo-o como um erro de juventude e alegando que havia se tornado uma pessoa completamente diferente desde então. Mas Martinez estava preparada. "Sr. Matthews", ela disse, "o senhor descreveu sua condenação na Alemanha como um erro de juventude, mas o que o senhor fez com aquela menina alemã de 15 anos foi exatamente o que foi feito com Leslie Morrison e Janet Douglas. Mesmo padrão, mesmo método, mesma brutalidade. Isso não é coincidência, é assinatura." Foi nesse momento que John Matthews cometeu o erro fatal. Visivelmente agitado pela linha de questionamento de Martinez, ele respondeu com uma raiva que havia mantido escondida durante décadas. "Você não sabe do que está falando. Você não estava lá. Você não sabe como era na época, como eram as coisas." Ele parou abruptamente, percebendo que havia revelado mais do que pretendia. A sala do tribunal ficou em silêncio absoluto. Martinez permitiu que o momento se estendesse antes de fazer sua próxima pergunta. "Sr. Matthews, o senhor pode explicar para o júri exatamente como eram as coisas na época?"
Como eram as coisas quando o Senhor estuprou e matou Leslie Morrison? Como eram as coisas quando o Senhor fez a mesma coisa com Janet Douglas? John Matthews olhou para Martinez, depois para o júri e finalmente para as famílias das vítimas sentadas na primeira fileira. Por um momento pareceu que ele estava prestes a confessar. Mas então sua expressão endureceu novamente e ele simplesmente disse: "Eu não tenho mais nada a dizer." O julgamento durou 6 semanas. O júri deliberou por apenas 4 horas antes de retornar com um veredito unânime: culpado de homicídio em primeiro grau em ambos os casos. A rapidez da decisão refletia não apenas a força das evidências, mas também a impressão devastadora que o próprio testemunho de John havia causado. Durante a fase de sentença, a promotora Martinez argumentou pela pena de morte, citando a brutalidade dos crimes e o fato de John ter vivido livre por décadas enquanto as famílias das vítimas sofriam. O réu teve 46 anos de liberdade que ele não merecia, ela argumentou. 46 anos de natais, aniversários, formaturas e outros momentos preciosos que ele roubou de Leslie Morrison e Janet Douglas. 46 anos que ele usou para construir uma mentira sobre quem ele realmente era. A defesa pediu clemência, citando a idade avançada de John e argumentando que ele havia sido um cidadão produtivo durante décadas. Mas o apelo caiu em ouvidos surdos. O juiz Robert Harrison, um veterano do sistema judiciário com mais de 30 anos de experiência, foi claro em sua decisão. "Sr. Matthews", disse o juiz Harrison, "o senhor cometeu crimes de uma brutalidade inimaginável contra 2 jovens inocentes. Mais do que isso, o senhor viveu uma mentira completa por décadas, enganando não apenas a sociedade, mas sua própria família. O senhor roubou a vida de 2 jovens promissoras e depois roubou a paz de espírito de suas famílias por quase meio século. Por estes crimes, eu o condeno à prisão perpétua, sem possibilidade de liberdade condicional." A condenação de John Arthur Matthews fechou um capítulo sombrio na história de Stanford e da Bay Area, mas abriu outro sobre as complexas questões de identidade, verdade e justiça. A notícia de sua prisão e julgamento reverberou não apenas através das comunidades diretamente afetadas, mas também através do país inteiro, levantando questões profundas sobre a natureza do mal e a possibilidade de redenção. Para a família de John, a revelação foi devastadora de formas que o público geral nunca conseguiria compreender completamente. David Matthews, seu filho mais velho, lutou com uma crise existencial que durou meses. "Toda a minha vida foi construída sobre uma mentira", ele disse em uma entrevista exclusiva concedida 1 ano após a condenação. "Eu admirava meu pai. Eu contava histórias sobre ele para meus próprios filhos. Eu pensava que sabia quem ele era." A esposa de John, Margaret Matthews, com quem ele havia sido casado por 42 anos, enfrentou seus próprios demônios. "Eu dormi ao lado dele por décadas", ela disse em uma rara aparição pública. "Eu fiz amor com ele, criei filhos com ele, planejei nosso futuro juntos, e durante todo esse tempo ele carregava esses segredos terríveis. Como é possível conhecer alguém tão bem e ao mesmo tempo não conhecê-lo absolutamente?" A pergunta que Margaret fez ecoou através da comunidade de Hayward e além. Como alguém pode viver uma mentira tão completa por tanto tempo? Como é possível que um homem que matou pessoas brutalmente possa se transformar em um vizinho prestativo, um pai dedicado e um marido aparentemente amoroso? Dr. Patricia Williams, uma psicóloga forense da Universidade da Califórnia, foi chamada para analisar o caso para um documentário da Rede Nacional. Sua análise ofereceu algumas perspectivas perturbadoras. John Matthews representa um tipo específico de psicopata que é particularmente perigoso porque consegue funcionar perfeitamente na sociedade. Eles são capazes de compartimentalizar suas ações de forma tão completa que podem genuinamente acreditar que são pessoas boas, mesmo depois de cometerem atos horríveis. O caso também levantou questões sobre o sistema de justiça militar e a forma como crimes cometidos por soldados americanos no exterior eram tratados. A condenação de John na Alemanha por apenas 6 anos para um
crime tão brutal foi vista por muitos como um exemplo da inadequação dos sistemas de justiça da época em lidar com crimes sexuais violentos. General reformado Thomas Mitchell, que havia servido no sistema de justiça militar nos anos 60, ofereceu uma perspectiva histórica. Naquela época, havia uma mentalidade muito diferente sobre esses tipos de crimes. Além disso, as complexidades jurisdicionais entre diferentes países tornavam muito difícil processar casos adequadamente. Se John Matthews tivesse sido condenado hoje, ele teria recebido uma sentença muito mais severa. Para as famílias Morrison e Douglas, a condenação trouxe uma mistura de alívio e tristeza. Helen Morrison, que havia dedicado décadas de sua vida à busca por justiça, expressou sentimentos conflitantes. Estou grata que finalmente temos respostas, que finalmente sabemos quem matou minha Leslie. Mas também estou triste porque demorou tanto tempo. Estou triste por todas as oportunidades perdidas, por todos os anos que passei sem saber a verdade. Chuck Douglas, cuja saúde havia se deteriorado significativamente durante os anos que se seguiram ao julgamento, morreu em 2020, aos 86 anos. Sua esposa, Patricia, disse que ele havia encontrado paz finalmente sabendo que o assassino de Janet havia sido levado à justiça. Chuck nunca parou de procurar respostas. Ela disse durante seu funeral. Ele carregou essa dor por 46 anos, mas também carregou a esperança de que um dia a verdade seria revelada. Estou grata que ele viveu o suficiente para ver esse dia. O caso de John Matthews também inspirou mudanças significativas na forma como casos frios são investigados. O programa que levou à sua identificação foi expandido e recebeu financiamento adicional, permitindo que centenas de outros casos não resolvidos fossem reavaliados usando tecnologia moderna. O detetive Michael Rodrigues, que havia liderado a investigação que finalmente levou à prisão de John, tornou-se um defensor nacional da aplicação de tecnologia moderna a casos antigos. Cada caso frio representa uma família que nunca teve fechamento. Ele disse em conferências ao redor do país. Cada avanço científico nos dá novas oportunidades de levar justiça a pessoas que esperaram por décadas por respostas. A comunidade de Stanford também precisou enfrentar suas próprias questões sobre memória e segurança. Memorial Gardens foram criados em honra de Leslie Morrison e Janet Douglas, e a universidade implementou novos programas de conscientização sobre segurança pessoal. Mas para muitos, a sensação de segurança que havia sido perdida nos anos 70 nunca foi completamente restaurada. Professor emérito Richard Chen, que havia sido colega de Leslie Morrison no programa de psicologia, refletiu sobre o impacto duradouro dos crimes. Estes assassinatos mudaram fundamentalmente a cultura do nosso campus. Perdemos uma inocência que nunca conseguimos recuperar completamente, mas também aprendemos algo importante sobre a importância da vigilância e do cuidado mútuo.